Hoje eu vou te falar de um assunto que aproximadamente 73% dos alunos erraram no Enem de 2024. Uma questão de ecologia, simples. Era sobre fluxo de energia, o conceito mais básico e, ao mesmo tempo, um dos mais negligenciados. Depois desse vídeo, eu aposto que você nunca mais vai errar sobre esse tema. Então vamos começar a entender um pouquinho, vamos começar a contextualizar esse tema. Ecologia é um dos temas que, disparado, é o que mais cai no Enem. Em média, 5 a 7 questões por prova. E dentro de ecologia, fluxo de ecologia, relações tróficas, aparecem pelo menos em 2, 3 questões. Seja direto ou combinando com cadeias alimentares, ciclos ou problemas ambientais. O Enem e vários vestibulares pelo Brasil afora adoram cobrar isso de forma contextualizada. Uma queimada na Amazônia, o desaparecimento de uma espécie, o uso de agrotóxicos, tudo isso mexe com o fluxo de energia. Se você não entende a base, como a energia caminha dentro do ecossistema, você erra a questão mesmo sabendo no contexto, mesmo tendo estudado bastante. E é aqui que vem o pulo do gato. O Enem nunca vai perguntar uma definição. Ele quer saber se você entende a consequência, se você sabe aplicar aquele conhecimento. Se um produtor primário é reduzido em 50%, o que acontece com o consumidor terciário? Isso nada mais é do que fluxo de energia aplicado. Então, eu vou mostrar para vocês aqui agora um pouquinho sobre essa característica do fluxo de energia aplicado ao ecossistema. Afinal de contas, como a gente está vendo aqui nessa imagem do meu lado, o que é esse fluxo de energia? Você está vendo ali uma planta, um gafanhoto, uma ave, uma cobra e um gavião lá no alto. Então, você tem que entender, primeiro de tudo, neste conceito, que energia flui, que a matéria cicla. Isso nada mais é do que a base da ecologia. A matéria, como carbono, nitrogênio, água, ela é reciclada no ecossistema. A energia não. A energia, ela vai entrar como luz solar. Ela vai ser transformada pelos produtores em energia química. Ou seja, a glicose, por exemplo. E cada transferência de energia vai perder um pouco, como calor, por exemplo. Vamos fazer uma analogia aqui para que você consiga entender melhor. Pensa numa pilha. Quando você coloca uma pilha em um brinquedo, num carrinho, por exemplo, a energia química contida na pilha ali, ela vai virar movimento. Mas, com o tempo, aquela pilha vai descarregando. Me diz você aí, essa energia volta para a pilha? É claro que não. Nós temos que entender que no ecossistema é a mesma coisa. A energia vai entrar, ela vai passar de nível em nível e ela vai se perdendo em forma de calor. Não tem como reaproveitar. Isso cai no Enem direto. Já caiu sendo perguntado da seguinte maneira: por que as cadeias alimentares têm no máximo 4, 5 níveis tróficos? Pensa aí. Me responde agora. Chegou a uma conclusão? A resposta é bem clara, porque simplesmente a energia ela vai se dissipar. Não sobra energia suficiente para sustentar mais níveis nessa cadeia. Mas quando a gente fala de cadeia alimentar, quando a gente está falando de níveis tróficos ali, a gente tem que entender a seguinte situação. Dá uma olhadinha aqui comigo na cadeia alimentar. Cadeia alimentar, ela é uma sequência, basicamente, de quem come quem. O exemplo clássico é o que a gente tem aqui nessa imagem. Dá uma olhadinha aqui, ó, nessa imagenzinha do meu lado.
um capim, o gafanhoto, o sapo, a cobra, o gavião. Cada seta dessa está significando o quê? Que a energia está sendo transferida. Você não vê nenhuma seta indo e voltando. Você não vê a seta do capim para o gafanhoto e do gafanhoto para o capim. Ou seja, aqui é importante a gente entender que ela é unidirecional. A planta vai fazer o quê? A fotossíntese. Vai pegar a energia do sol e transformar em energia química. Sendo então que o gafanhoto vai comer o capim, o sapo vai comer o gafanhoto, a cobra vai comer o sapo, o gavião come a cobra. A gente tem que entender que esse fluxo ele vai sempre em única direção. A energia não volta. O gavião ele não vai devolver a energia para o capim. Aqui a gente tem que fazer também um parênteses. Nós temos os decompositores, que são os fungos e as bactérias. Eles não aparecem na cadeia alimentar como um nível. Mas eles são importantes por quê? Porque eles fecham todo o ciclo. Eles fecham todo esse contexto. Eles decompõem os restos orgânicos e devolvem os nutrientes que vão servir para as plantas para o crescimento. Então, se você olhar bem numa cadeia alimentar, você vai ver que se a planta morrer, se o gafanhoto morrer, se o sapo morrer, se a cobra morrer, se o gavião morrer, ele vai ser decomposto. E aqui tem uma pegadinha clássica do Enem. Isso o Enem já colocou algumas vezes. Energia é reciclada na cadeia alimentar? Se você respondeu que sim, você está errado. Agora, se você falou que não, você está certíssimo. A matéria é reciclada. A energia flui e se perde. Pensa, você vai lá para a sua academia, vai fazer um exercício, por exemplo, está lá treinando. Aquela energia que você está pondo para fora, do alimento que você ingeriu, ela vai voltar para você? Não. Você já está queimando energia. Você está criando energia no seu corpo para fazer o quê? Todo o seu corpo funcionar. Então aqui a gente tem que compreender esse processo. Tá? Segue aqui no próximo slide comigo, que aqui a gente vai falar então daquilo que a gente chama dos níveis tróficos. Cada posição na cadeia alimentar é um nível trófico. Então eu tenho ali primeiro, segundo, terceiro nível. O que eu vou encontrar em cada nível desse? No nível 1, por exemplo, como a gente está olhando aqui em cima na imagem, não na pirâmide, lá no outro lado da imagem. Você está vendo os produtores, então eles são o primeiro nível. São autotróficos, ou seja, autotróficos, eles produzem o seu próprio alimento. Como que eles produzem o seu próprio alimento? Fazendo fotossíntese, que é o caso que nós encontramos nas plantas, nas algas, no fitoplâncton. Eles são a base de tudo. Sem produtor, não tem energia nova no sistema. Por isso, eles são a base dessa cadeia alimentar. O segundo nível, nós vamos encontrar aqueles que são chamados de consumidores primários. São aqueles que vão se alimentar de quem? Das plantas. Eles são os herbívoros. Eles vão comer a planta, vão comer os produtores, vão absorver a energia que foi criada pelos produtores. Ali nós encontramos vários animais que estão ali naquele ponto. Gafanhoto, um boi, o zooplâncton. Opa, zooplâncton? Eu não falei de fitoplâncton anteriormente? Eu não preciso pensar somente aqui no ambiente terrestre, eu posso pensar no ambiente marinho também. E é isso que é importante, porque o Enem pode te cobrar alguma coisa no ambiente marinho. E aí você tem que pensar como seria uma cadeia alimentar ali, e em que ponto um derramamento de petróleo, por exemplo, no mar, poderia interferir nos níveis tróficos.
Aí você consegue explicar. Também entramos num terceiro nível. Quem que está nesse terceiro nível? Os consumidores secundários, que são aqueles carnívoros que basicamente vão se alimentar de quem? Dos herbívoros. No caso ali, o sapo que a gente já viu anteriormente, um peixe pequeno, se eu pensar em um ambiente marinho, por exemplo, ali eu vejo esses animais se alimentando de quem? Daqueles herbívoros que estavam ali. Um quarto nível, também conhecido como consumidores terciários, são aqueles carnívoros de topo, como a cobra, o gavião, a onça. Todos eles estão ali fazendo o quê? Se alimentando dos outros carnívoros. Então, são aqueles topo de cadeia. Dá uma olhada aqui, ó, nessa piramidezinha, ó. Produtores, consumidor primário, consumidor secundário e lá em cima o topo da cadeia. Então eu tenho que um nível trófico mais alto. Isso é importante, por quê? Porque nós vamos entender depois como é que funcionam as pirâmides. Tá? Não podemos esquecer de colocar também o item 3 aqui dessa imagem, que são os decompositores. Como eu já expliquei anteriormente, não são um nível trófico clássico, mas atuam diretamente em todos os níveis, decompondo a matéria orgânica de qualquer ser morto pertencente ao item 2 e item 1. Isso é extremamente importante na hora de você pensar numa prova do Enem, por exemplo. Uma que o Enem adora perguntar. Qual organismo ocupa mais de um nível trófico? Aí eu tenho que pensar em quem? Eu tenho que pensar em cadeia alimentar. Esse vai ser um item que nós vamos discutir já já, tá? Mas vamos pensar primeiro, se o sapo come o gafanhoto, que é um herbívoro, e também come uma minhoca, que é um detritívoro, ele é consumidor secundário e terciário ao mesmo tempo. Isso aparece naquilo que nós chamamos de teia alimentar. Por quê? Porque o indivíduo ele pode ocupar diversas posições ao mesmo tempo, então, nessa cadeia. Mas, uma outra coisa que a gente não pode deixar de discutir é esse próximo item aqui, a regra dos 10%, também chamada de Lei de Lindemann. Nessa parte aqui, é uma dos pontos aonde o Enem mais pega pessoas. Por quê? A regra dos 10%, ela diz a seguinte situação. Apenas 10% da energia de um nível trófico passa para o nível seguinte. Tá, Alessandro, você está dizendo então, que nem diz na imagem aqui que a gente está vendo aqui do lado, ó, que o produtor tem 10.000 quilocalorias, que 90% então vai se perder? Exatamente isso. Como que ele vai se perder? Em forma de calor, de digestão ineficiente, de excreção, de movimentação. Então, aqui, como nós estamos vendo nessa imagem, acompanha aqui comigo do lado, nós vemos ali, ó, produtores 10.000 quilocalorias. Consumidor primário, o gafanhoto, por exemplo, ele tem somente 1.000 quilocalorias. Já o consumidor secundário, ali como a gente está vendo, ele vai ficar com 100 quilocalorias. Um consumidor terciário, como é o caso da cobra, ele vai ter 10 quilocalorias. E aí vem uma pergunta. Lá atrás eu mostrei para vocês uma outra sequência, onde eu colocava, nesse ponto, um gavião. Me diz você aí, quantas quilocalorias ele iria absorver? O gavião comendo a cobra. Se a gente está falando de uma regra dos 10%, 90% se perderia ali. Qual seria esses 10% de 10 quilocalorias? Seria 1.
Então, comendo a cobra, o gavião só iria, nesta sequência lógica aqui, o gavião iria só absorver 1 quilocaloria. Então, veja, presta atenção numa coisa que eu já comentei anteriormente. São 5 níveis tróficos. A energia caiu de 10.000 para 1 quilocaloria. Por isso que a gente tem que entender que cadeias muito longas se tornam inviáveis. Pensa se tivesse alguém que se alimentasse do gavião ali. Que energia ele iria absorver? Não sobra. Não sobra energia. E o Enem cobra assim. Se, por exemplo, se a energia disponível para os produtores é X, qual a energia disponível para o consumidor terciário? Aí você tem que fazer uma conta. Como que você faz essa conta? Você vai multiplicar por 0,1, equivalente a 10% para cada nível que ele está perdendo. Então, se eu tenho 3 níveis de distância, eu vou fazer 0,1 vezes 0,1 vezes 0,1. Então, isso daria x igual a 0,001. Eu tenho que contar quantos níveis separa o consumidor pedido do produtor. Para cada nível, eu vou adicionar um zero a menos. Se o produtor tem 100.000 quilocalorias, o consumidor primário vai ter 10.000, o consumidor secundário vai ter 1.000, o consumidor terciário vai ter 100. Então, isso é uma característica básica. Isso é um macete que você não pode esquecer. Conta quantos níveis e multiplica a quantidade de níveis por 0,1, que é o 10%. Então, você vai reduzindo a cada uma. Nosso próximo tópico aqui, que é interessante também, é falar um pouquinho das pirâmides ecológicas. Por que pirâmides ecológicas é importante? Existem 3 tipos que você precisa guardar, que você precisa dominar. A primeira pirâmide é aquela que a gente chama de pirâmide de números. Dá uma olhadinha aqui, ó, número 1 do nosso item aqui na imagem do meu lado. Pirâmide de números, ela vai contar quantos indivíduos há em cada nível. Se você olhar ali, ó, por exemplo, na imagem, eu tenho 100 plantas ali, 100 produtores. Acima dela, eu tenho 20 consumidores primários. Um pouquinho acima, 5 consumidores secundários. E lá no topo dessa cadeia, desta pirâmide, no caso, nós temos um consumidor terciário. Só que também eu posso ter uma pirâmide de números invertidas. Invertida? Como assim? Vamos pensar que eu tenho uma árvore. Imagine que nessa árvore eu estou sustentando centenas de herbívoros. Eu não inverti? Eu não tenho uma quantidade menor na base? Daí eu tenho um número maior de herbívoros ali? Ai, Alessandra, mas me dá um exemplo então do herbívoro. Uma lagarta. Tenho várias lagartas ali naquela árvore. Pense quantos pássaros eu poderia ter se alimentando dessa lagarta. Vários pássaros. Então, nós temos uma situação que ela pode ser, como vocês estão vendo aqui na imagem, ou simplesmente eu posso invertê-la. O segundo ponto, dá uma olhadinha ali, ó. O segundo ponto é a pirâmide de biomassa. Na biomassa, nós vamos medir a massa seca em quilos. E isso em cada nível dessa pirâmide. Nesse caso, essa pirâmide também ela pode se inverter. Mas eu quero que você dê uma olhadinha antes aqui na imagem comigo. Ó. Eu tenho ali
Produtor, 1.000 quilos de produtor. Eu tenho, depois, 100 quilos de consumidor primário. Depois eu tenho o quê? 10 quilos de consumidor secundário. E, por fim, 1 quilo de consumidor terciário. Falei para vocês que ela também pode se inverter. Vamos pensar na situação. No mar, eu tenho fitoplâncton, como uma biomassa menor que o zooplâncton, que se alimenta dele, é óbvio. Porque o fitoplâncton se reproduz muito rápido. Então eu vou inverter essa situação justamente por isso. Eu tenho uma redução desse fitoplâncton com massa menor do que de zooplâncton. Ou seja, a própria reprodução do fitoplâncton permite que ele acabe dando quantidade suficiente de alimento para esse zooplâncton. E aqui vem a pegadinha. O nosso terceiro item aqui, a pirâmide de energia. Ela vai medir a energia acumulada em cada nível. E o que nós falamos de energia? A energia, ela sempre vai se perder. Portanto, o que está acontecendo aqui? Essa pirâmide, ela nunca vai se inverter. A energia aqui vai diminuir ao longo da cadeia, que é o que nós acabamos de ver da regra dos 10%. Então, se você pega no Enem, por exemplo, uma questão, só a pirâmide de energia é sempre reta, as outras podem inverter. Se a questão disser pirâmide ecológica que nunca se inverte, qual você responderia? É óbvio que é de energia. Então, olhando essa biomassa aqui, ela se inverte. Olhando uma pirâmide de números, ela se inverte. A de energia jamais. Lembre da regra dos 10%. Nosso próximo tópico aqui, então, é lógico, como eu prometi para vocês, nós não poderíamos deixar de falar da teia alimentar. A teia alimentar é um conjunto, então, de várias cadeias alimentares interligadas. Na natureza, você nunca vai encontrar uma cadeia isolada. Ela está sempre interconectada. Sempre eu vou ter um animal que ele vai se alimentar de mais de um. Veja aqui, ó, na imagem novamente. Lá embaixo, os produtores. Um pouquinho acima, herbívoros. E ali, eu tenho, por exemplo, o sapo, que vai se alimentar de vários daqueles primários, inclusive de um secundário, como a libélula que nós estamos vendo ali. Também eu tenho a cobra que vai se alimentar do sapo, que vai se alimentar do pássaro, que vai se alimentar do lagarto, que também vai se alimentar da lagarta. Então nós temos vários ali interligando, mudando de posição na cadeia alimentar. Por isso que nós vemos então essa característica da teia alimentar. Pensa comigo aqui. O exemplo clássico para nós é o sapo. Se esse sapo desaparece, o que acontece com essa teia? A cobra vai perder a fonte de um alimento. Mas ele só se alimenta do sapo? A teia é mais complexa. A cobra também vai se alimentar de lagartos, de pássaros, de ovos. Então, ele simplesmente muda a dieta. Agora, pensa que o Enem, ele pode chegar para você e te perguntar a seguinte situação. O desmatamento afetou a população de pássaros. Qual o impacto na teia? Você vai ter que rastrear, você vai ter que procurar, vai ter que analisar toda aquela teia alimentar. Quem come o pássaro perde alimento. Quem os pássaros comiam vão aumentar. Esse é o raciocínio em cascata que a gente tem que ter.
Enem, ele quer raciocínio, ele não quer decoreba. Acabou aquela época de perguntar numa prova um conceito único. Ele quer ver aplicabilidade. Por isso, você tem que ver qual é a relação daquele animal com os outros que estão ali presentes. Então, olhando aqui, se some, por exemplo, a libélula, a gente vai ter o lagarto se alimentando de outros animais. Se some o sapo, você vai ter a cobra se alimentando. Só que, ainda assim, eu tenho que pensar também naqueles que o sapo comia, naqueles que o lagarto comia. Essa é a questão que o Enem busca nas suas provas. Vamos ver aqui agora um pouquinho sobre essa característica da produtividade primária, que também está envolvida nesse fluxo de energia. Eu tenho dois tipos básicos: a produtividade primária bruta e a produtividade primária líquida. A bruta é a energia total, fixada pelos produtores na fotossíntese. Já a líquida é a bruta menos a energia gasta na respiração. É o que fica disponível para os consumidores. Está vendo que na líquida, então, eu também tenho que pensar naquela regra dos 10%? Naquilo que eu já perdi? Existem alguns fatores limitantes aqui. Eu quero que você olhe nessa imagem. Olhe no ambiente de floresta e olhe no ambiente de deserto. Vamos pegar, então, esses fatores limitantes, como luz, água, temperatura, nutrientes. Florestas tropicais, por exemplo, como essa que a gente está vendo aqui, ela tem uma alta produtividade. Já o deserto, dá uma olhada para eles ali. O que eu tenho? Ela é baixíssima. Está percebendo aqui como que eu vejo a produtividade primária líquida e a produtividade primária bruta dentro desse ecossistema? Geralmente, no Enem, se pergunta sobre fatores que limitam a produtividade primária. Então, o que eu tenho que pensar? Eu tenho um fator que vai limitar. Tem alguma coisa que não está deixando ele ter aquela produtividade. Primeira, luz. Se eu não tenho luz, eu não tenho produção de energia. Junto com a luz, eu tenho que pensar o quê? Água. Sem água, não há vida. Então, se está limitada a água, se está limitada a luz, vão encaixar diretamente como fator limitante na produtividade primária. Vamos começar a encerrar esse assunto? Vamos dar uma relembrada aqui um pouquinho, então, sobre tudo aquilo que a gente falou nessa aula? Falando em 30 segundos, então, olhando aqui, o que a gente tem? Energia flui, ela não cicla. Isso significa, ela tem um sentido único. Cada nível perde 90%, só 10 passo adiante. É a regra dos 10%. Só 1/10 da energia passa entre os níveis tróficos. Pirâmide de energia é sempre reta, ela não se inverte. Teia complexa é igual a ecossistema estável. Então, se eu tenho uma teia complexa, quanto mais integrantes presentes ali, mais estável é aquele ambiente. E por fim ali, ó, produtores são a base de tudo. Se você chegou até aqui, eu quero que você comente aqui qual questão você já errou sobre fluxo de energia. Comenta. A gente discute aqui nos comentários. Vai ser muito interessante eu ter vocês aqui sempre. E lógico, é sempre bom pedir para vocês aqui, ó, clica aqui embaixo. Se você gostou, senta o dedo no like aqui. Também se inscreve no canal, isso ajuda o canal a crescer, isso ajuda a entregar para mais pessoas ali que estão interessadas nesse assunto.
E eu quero que vocês saibam que toda semana eu vou colocar para vocês aqui uma aula nova sobre biologia para Enem e vestibular. Então, ativa o sininho lá para você não perder. E lógico, pensa comigo, biologia não é decoreba. Biologia é sempre raciocínio. Se você raciocina dentro daquilo que está acontecendo naquele local, ou até mesmo no corpo humano, você vai se dar muito bem. E você já está raciocinando. Um grande abraço e até a próxima. A gente se vê. Tchau!